Almeida, engenheira agrônoma formada pela Unimar, com MBA em agronegócio do café pela Universidade Café Brasil, parceira da ILE com a FIA, Fundação Instituto de Administração. Atualmente ocupa o cargo de gerente de compras de café sustentável e logística na Experimental Agrícola do Brasil, ILE Café, liderando o processo de aquisição de café da ILE no Brasil. Com experiência na coordenação de processos de compra de matéria-prima, destaca-se pela implementação de práticas sustentáveis e pela otimização das cadeias de suprimentos. Especialista em negociação com produtores, combina o conhecimento técnico com um compromisso firme com a qualidade, sustentabilidade e a inovação do setor cafeeiro. Luana, por favor. Este painel será moderado por Leandro Felipe de Oliveira. Leandro Felipe é trader de cafés na Expocacer, formado em Ciências Contábeis pelo Unicerp, pós-graduado em Logística Empresarial e Gestão de Processos pela PUC, especialista em cafés com títulos de Key-Grader, Key-Process pelo CQI. Há mais de 15 anos atuando na comercialização de cafés verdes. Leandro, por favor. Boa tarde, pessoal. Como a Fala bem apresentou, eu já estou na cooperativa, na verdade, há 20 anos e há mais de 15 no departamento de comercialização da Expocacer, e posso dizer tranquilamente, pois fui testemunha ocular da mudança que cada um de vocês implementaram dentro da propriedade, dentro da fazenda, e a gente vai trazer aqui um pouco mais sobre o debate, enriquecer o que isso tem impactado, né, no mercado, o que o mercado tem entendido a respeito disso, tentar mostrar um pouco das tendências para onde está caminhando e também do que vocês fizeram e qual a relevância, a importância do que vocês fizeram para a gente chegar nesse ponto, tá bom? Para começar a falar um pouquinho das tendências de mercado, eu queria chamar o Eduardo Sampaio para poder falar um pouquinho mais para a gente sobre o que ele está entendendo, o que ele está enxergando, para onde está caminhando o mercado atualmente. Pessoal, obrigado novamente. Eu trouxe 3, 4 slides só para contextualizar, e são alguns slides do Carlos Brando, lá da PIA, que ele vem construindo ao longo de mais de 40 anos aí. Então, o primeiro deles é este aqui, ó. O Brasil vem crescendo a produção. Nos anos 60 a gente tinha mais de 4 milhões de hectares, hoje a gente tem 2 e pouquinho. E independente do preço, o Brasil é formador da base de um blend mundial para dar corpo e doçura, né? Isso o doutor Ilha entendia muito bem, e ele já estava aqui em 1968, tem registros dele aqui nos anos 70, né? Sabia muito bem para o expresso. O outro, e aqui a gente pode refletir, né? O que vai acontecer, por que o Brasil é muito competitivo? Vontade política para café, Brasil, Colômbia, Uganda e Vietnã, por isso que dá certo. O que é o ambiente facilitador? Assistência técnica, relacionamento de mercado, acesso a crédito, que esses países que eu falei têm. Por isso que o Brasil tem aí 90% do preço FOB, enquanto alguns países na África que o produtor recebe 50% do preço FOB, ou na América Central. Mas ficamos intensivos, né? Então, o Brasil e o Vietnã, e por que eu falo Vietnã? Eu vou lá há 20 anos e a coisa está ficando feia em termos de ambiente produtivo. Muita seca, muito nematóide, quase 100% de nematóides, né? Então, para esses países olharem e reverem o seu modelo produtivo, mas no resto vai bem. Então, esse lado da intensividade que a gente tem que olhar aqui. Agora, o slide que o Simão pediu para trazer é esse slide aí que tem sido bem aceito. O Brando criou esse slide como se o mercado fosse um boneco, né? É que aqui faltou desenhar a parte de baixo do boneco. Mas o que é? Como é que se estrutura no mundo o café entre mercados especiais, aqui talvez incluso o orgânico, o fair trade, e os especiais, né?
e como é que está se estruturando o mercado de cafés diferenciados. Vejam aqui que ele fala de mercados diferenciados, onde o volume é consistente, tem que ter fidelidade, parceria, transparência, tudo que a Fala falou hoje cedo aqui. E que o Simão abriu a reunião falando, né? Certificados ou não, verificados por sistemas internos de controle, com o agrônomo presente, com o administrador presente, com milhares de casos de sucesso do campo e a TIG. E é um business to business. E o mercado da commodity como um todo, muito maior do lado de cá, mas nos próximos 15 anos, olhando uma base de 1,8% de aumento ao ano, e uma nova geopolítica, o que a gente tem? Primeiro, olhando os grupos de países produtores, né, a gente está vendo o Robusta crescer. Então, o que é uma coisa para o mundo arábica pensar, né? Nós vamos ter um empate aí, daqui a pouco, com a mesma produção mundial de Robusta. Semana passada teve Robusta mais caro que a arábica, para a gente pensar. A lucratividade do Robusta é maior. Porém, regenerativo no Robusta tem que partir da água, porque todo Robusta mundial é irrigado. Exceção o Zaire e a Rondônia, todo Robusta está a 50 km do oceano, porque precisa ter umidade, tem menos controle estomático, é menos sustentável que o arábica, que derruba a folha. Mas a indústria aprendeu a usar o Robusta, né? E com o crescimento do mercado na China e na Índia, que são os grandes mercados de expansão lá no futuro, o que a gente... E é um exercício interno nosso lá na PIA. A gente projeta que esse mercado dos diferenciados vá para 50% do mundo. Então, se a gente chegar com 1,8% de crescimento ao ano em 2038, nós vamos ter entre 200 e 220 milhões de sacas sendo consumidas. Mas aí tem uma nova variável de mercado. Supermercados correspondem para uma fatia muito grande do consumo, né? E o private label, marca própria, tem crescido muito. Então, mais uma razão para esse fatia do meio crescer, mas são mercados onde a concentração do Robusta é muito maior. Em segundo lugar, talvez, Brasil. Então, olhando na nossa visão globalmente, os sistemas produtivos mais ameaçados são os africanos, exceto Uganda, e os grandes mercados de cafés especiais da África, Tanzânia, Ruanda, Quênia e Etiópia, e América Central, a não ser que se faça uma mudança radical no sistema produtivo, porque ir na árvore para coletar sementes maduras 5, 6 vezes não paga a conta nem a 40 sacos por hectare, né? Então, o que é importantíssimo é olhar o sistema sobre a ótica do campo na América Central e na África, porque não está dando dinheiro até em fazenda de alta produtividade, né? Pela performance da colheita, nós temos um clima que permite uma colheita só, e ainda pegar do chão e ter um consumo interno forte. Os outros países de especiais não têm consumo interno, então não te dá liquidez para contrabalançar o preço da exportação. Então isso é mais importante, mas que a gente aprenda uma lição importantíssima para fechar. A gente está vivendo agora a moda dos fermentados, né? Então, para terminar essa primeira fala, eu quero contar uma outra história. Quando a gente voltou no Cereja Descascada em 1989, que o Dr. Willi apoiou muito, inclusive o Aldir falou, não, agora só vai dar no concurso da Ilha café natural. Eu falei, olha, se for a definição do Dr. Willi, só vai dar Cereja Descascada. Por quê? Consistência de uma qualidade. O Dr. Willi falava, qualidade é uma coisa, se define isso e é isso para sempre, né? E o Romero foi à Itália, todo entusiasmado, vender café, cereja descascada, em 90. Chegou lá, visitou uns 50, foi uma missão grande, compradores pequenininhos. E qual foi a resposta que ele obteve? Seu café é maravilhoso. E ele, quanto vale? Não vale nada. Por quê? Quanto o senhor tem para vender? Uns 2 contêineres. Eu quero 200. Então, qualidade só foi no cereja descascado acontecer quando virou 1, 2 milhões de sacos, né? E além do mais, a gente perdeu tanto tempo definindo o nome de cereja descascado, se é semi-wet, semi-dry, que o mundo lá fora falou, honey e acabou. E hoje todo mundo faz honey, né?
Então, essa a linha de raciocínio que a gente está tendo. Todo bom produtor de café tem que olhar os seus competidores. E o Robusta passa a ser um novo player, como persona, daqui para frente. As produtividades obtidas e o custo são muito relevantes e a indústria aprendeu a usar. Então, nós aqui do Arábica temos sempre que olhar agora o mundo Robusta, e o Brasil vai aumentar a Robusta muito fortemente. Rondônia, Bahia, Mato Grosso e agora Minas Gerais. O Antônio está todo interessado ali na parceria em Capela e Maté.